Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu queria falar hoje sobre esse youtuber chamado Felipe Neto. É a primeira vez que eu vou falar sobre ele e, claro, não vai ser a última, porque é um assunto recorrente na internet. Esse canal se propõe exatamente a analisar, divulgar, defender a liberdade de expressão, sem limites, mas com responsabilidades, porque eu acho que a responsabilidade é o limite, não é? À medida em que você possa ser responsabilizado por aquilo que você diz, ou possa provar aquilo que você diz, enfim. Então é mais ou menos essa a nossa lógica, a nossa luta aqui nesse canal, é para que as pessoas possam falar o que pensam, mas falar com responsabilidade. Então vamos lá, é sobre essa polêmica que envolve o youtuber e a questão das revistas, né? E o que vem acontecendo depois disso, porque essas coisas nunca terminam assim. Parecem coisas pensadas para gerar um resultado que seja totalmente contrário ao interesse da sociedade, ao interesse da população de um modo geral. Quer dizer, não é apenas um fato isolado. O fato isolado aconteceu lá. Aí depois eles começam a criar coisas, né, para gerar desdobramentos em função do fato. Por isso que eu penso que são coisas feitas de caso pensado. Eu vou dar aqui mais ou menos uma síntese, mas antes eu queria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal, ativasse as notificações no sino, compartilhasse com amigos, familiares e admiradores. Vamos lá ao nosso vídeo então? Bom, Felipe Neto é aquele hacker que hacker, é aquele youtuber, hacker é o cara lá da Araraquara e de Brasília, né? O Chiclete. Tô falando do Felipe Neto. Felipe Neto é aquele youtuber que aparece com o cabelo todo pintado. Tem dia que ele aparece de vermelho, outro dia de azul, outro dia de amarelo. Depois tem dia que ele bota as três cores. A gente pensa até que ele é filho de arara, né? Porque a arara é que tem pena de toda cor. Mas ele se dirige principalmente às crianças e o objetivo de ter os cabelos pintados dessa maneira, de maneira alternada, é exatamente para atrair a criançada para esse canal dele, que ele tem inclusive já uma quantidade imensa de seguidores, é o mais famoso de todos os youtubers do Brasil e talvez do mundo, né? Só com esse foco exatamente na criançada, né? Mas agora, ultimamente, ele vem sendo considerado uma influência negativa pelos principais estudiosos. E não é à toa. Isso a gente vê refletido no comportamento das próprias crianças, da própria juventude, na maioria, né? Porque é preciso tirar uma média, não são todos, porque existem também as raras e honrosas exceções. Essa influência ela era exercida anteriormente negativamente pela televisão. As pessoas culpam, olha, a culpa é da televisão. Mas no fundo, a responsabilidade inteira é de quem cuida dos jovens, das crianças, tá? Quem faz o adulto são os pais, quando eles criam de maneira adequada, ou no mais próximo possível do que seja a maneira adequada. Por exemplo, você põe lá a televisão e não impõe regras, é claro que ele vai utilizar da maneira como ele bem entende. Se você deixa lá a internet à disposição, não impõe absolutamente nenhum limite, é claro que ele vai utilizar da maneira como ele bem entende, porque ele não tem ainda essa noção de limites, ele tem uma mente que está em formação, em preparação. Então ele vai ser preparado de acordo com aquilo que mais o influencia, com aquilo que tem uma presença mais constante na vida dele, que no caso ou são os programas ruins de televisão, ou são elementos como esse, no YouTube. O que é que aconteceu que gerou toda essa polêmica de novo em torno desse camarada? Porque antigamente ele participava das polêmicas xingando os outros, né? Incitando ódio contra os políticos e os partidos que ele não gosta, porque ele é petista doente. Desses que Lula livre está escrito assim na testa. Então o que é que acontece? Teve lá uma Bienal do Livro no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e tinha um stand onde havia revistas que tratavam sobre práticas sexuais, homossexuais, que não tem nada a ver, não pode ser reprimido. Mas esse tipo de stand tem que ter uma localização específica dentro da feira. Por quê? Porque ele se destina a um público específico. Não há censura nisso. Se fosse assim, nós não teríamos a própria lei brasileira que estabelece limites na programação das emissoras de televisão. Por exemplo, esse programa é adequado para um público de 14 anos, esse programa é adequado para um público de 12 anos, ou não é adequado, né? Esse filme não é adequado para a partir de 18 anos. Por quê? Porque realmente
Você precisa respeitar esses limites da mente humana. Não é? A mente humana ela não está aí para tudo. Não é? Porque se você for tratar sobre liberdade de expressão, aí é uma outra discussão. Porque as pessoas elas têm que assimilar e a criança ela não tem ainda essa capacidade de assimilar. Aí esse camarada pegou, foi lá na feira, mostrando e fazendo propaganda e tal, e o prefeito Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, entendeu que precisava tomar uma providência. Foi lá, notificou os responsáveis pela publicação para que eles colocassem num local adequado da feira, né, de menos visibilidade para as crianças e nem tanto aos adolescentes, mas mesmo no sentido das crianças. E aí foi lá e mandou, lógico, notificação, não foi atendido. E aí ele usou o poder de polícia e mandou recolher os tais gibis. O que é que fez o Felipe Neto, o youtuber mais famoso do Brasil? Ele comprou 14 mil e ganhou uma grande propaganda negativa, claro, em relação a isso. Foi lá e distribuiu com crianças, distribuiu com adolescentes, segundo ele, porque o prefeito Crivella é um sujeito fascista, porque é ligado à religião, né? Ligado à questão religiosa, o debate aí. No caso, ele é da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas ele não tomou essa decisão com base em princípios religiosos, ele tomou essa decisão com base em princípios da lei, para proteger o direito das crianças à informação correta, não é? Que elas têm direito a uma informação correta. Porque esse pessoal aí, eles defendem aquele negócio do que é museu, né? Que fica um camarada lá com um membro duro e a criança tem que tocar, a mãe incitando inclusive a criança a tocar naquele sujeito entumecido. Isso é um absurdo. Não é desse jeito que você educa crianças para construir um Brasil melhor lá na frente. Então, ele fez essa peripécia e a partir de então começou a ser duramente criticado, duramente atacado por todos os setores, principalmente o que eles chamam hoje de conservadores, né? Tanto liberais quanto os conservadores mesmo da ala mais à esquerda, porque há pessoas que gostam das tradições, né? Do respeito principalmente. Uma das questões mais importantes na tradição é o respeito. Respeito, quando você diz essa palavra, você já está abrangendo muita coisa e praticamente tudo, né? Respeito à lei, respeito à liberdade dos outros, respeito aos direitos e deveres, respeito à criança e ao adolescente, que é o que menos se tem no Brasil de hoje. Por isso nós temos aí essa situação terrível que envolve a juventude brasileira, né? Quando vai lá para as estatísticas, a gente observa que eu tenho aqui inclusive anotações, está aqui. Não precisa a gente correr muito não, anotei aqui o óculos. Olha, os jovens são os mais afetados hoje pela situação de crise enfrentada pelo Brasil. Desde 2014, quando iniciou-se o atual momento, os jovens passaram a ser prejudicados com o desemprego ou com a impossibilidade em conseguir vagas no mercado de trabalho. Cabe ressaltar que foram eles que iniciaram o movimento cívico de 2013 com a finalidade de que mudanças fossem promovidas no sentido de reduzir a desigualdade econômica e social no país. E são os mais afetados. Por quê? Porque não se construiu uma sociedade para abrigar o jovem, se construiu uma sociedade para abrigar elementos como esse Felipe Neto, como os que dão apoio a ele. Inclusive a Câmara Federal agora, através de um dos deputados federais, dessa esquerda delirante, dessa esquerda irresponsável, vai oferecer para ele uma comenda de mérito por ter distribuído 14 mil HQs mostrando beijo gay. Que não tem nada a ver o beijo gay. A liberdade de cada pessoa está preservada, está garantida na Constituição. O que tem a ver e o que é ruim e danoso é você agredir a idade das pessoas, não é? É você passar na televisão programas que mostram cenas de sexo explícito quando tem crianças na sala, que é praticamente o mesmo caso. Quer dizer, distribuir para crianças e adolescentes um HQ que mostra... E aí, o que é que a pessoa ganha com isso? Né? Que defesa ele fez da liberdade de expressão? Que defesa ele fez do direito da criança e da adolescência? Nenhum, absolutamente nenhum. O que ele está é incitando o ódio contra grupos políticos e partidários, menos grupos ideológicos, porque nós não temos ideologia no Brasil, com 39 partidos, não pode, né? São 6 ideologias no mundo todo. Então, incitando esse ódio, ele não nos leva a lugar nenhum. Agora, é importante também ressaltar que não adianta falar mal. É preciso mostrar a realidade, é preciso ter dados, é preciso ter técnica de abordagem. Porque as pessoas estão falando mal e a gente sabe que, principalmente para esse público a que nos referimos, falar mal funciona como uma espécie de gatilho para incitar a curiosidade. Ou seja, quanto mais se fala mal, mais se incita a curiosidade sobre aquele dito elemento. Então, é importante que ele seja combatido com as próprias armas dele, não é? Não com a irreverência e com a irresponsabilidade, mas com as armas que ele utiliza,
que é exatamente a comunicação para as crianças. E sendo o que ele é, se vai conseguir resolver? Não, é preciso se mostrar o outro lado, né? Não é possível que você continue admitindo que uma pessoa irresponsável como essa, ela tenha agregado tantos seguidores ao longo de tanto tempo. E debochado, né? Eu vi lá os vídeos, ele fica incitando coisas que são totalmente inadequadas para crianças de determinadas faixas etárias. Bom, mas essa parte a gente pode entrar depois em detalhes, porque já está se alongando demais o nosso vídeo, e eu queria deixar aqui um abraço todo especial para você que está me assistindo, agradecer imensamente a sua audiência, e vamos marcar aqui uma live para o próximo final de semana, no domingo que vem, que eu não fiz hoje exatamente por conta da nossa internet que está ruim. A Oi, ela, sinceramente, se você pudesse, né, se tivesse uma concorrência aqui no estado do Piauí para o sistema de internet, uma concorrência que eu estou dizendo efetiva, eu já teria dado adeus a essa Oi há muito tempo, há muito mais tempo do que se possa imaginar. Ok? Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, muito obrigado. Não deixa de se inscrever, de ativar as notificações do sino, de compartilhar o nosso vídeo. Valeu!